Bom dia, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou a professora de matemática do CEI Enem. E hoje, antes de iniciarmos a nossa aula sobre geometria, nós iremos falar um pouquinho sobre o aplicativo do CEI Enem. Pessoal, o CEI Enem é um aplicativo desenvolvido para ser utilizado no seu smartphone. Ele organiza todas aquelas disciplinas que você encontra na sua prova do Enem. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo selecionando as disciplinas que nós temos uma maior dificuldade. Na sua tela, você vai ver distribuída todas as disciplinas, assim como você está vendo aqui na apresentação. Você vai selecionar uma disciplina que você considera muito difícil. Nós vamos abreviar chamando-a de uma MD. Vamos imaginar que a sua MD seja física. Então, você vai marcar essa disciplina, que é muito difícil, a física, e vai clicar na setinha que aparece no início da sua tela, ao lado do plano de estudos. E então, o aplicativo do CEI Enem vai mostrar para você uma lista de questões. Questões que você ainda não fez, que são as questões a fazer, e questões que já foram feitas por você, aquelas que você acertou ou errou. Então, você vai clicar na primeira questão para fazer. Imagine que a questão selecionada pelo aplicativo foi essa daqui. Você vai ler a questão com bastante atenção e vai respondê-la como se você estivesse fazendo a sua prova. Então, muito cuidado, não marque qualquer alternativa aleatoriamente, porque o CEI Enem vai computar essa resposta como a sua resposta final. Então, muita atenção na hora de assinalar. Se a resposta estiver correta, ela vai ficar verde, como nós vemos aqui na última telinha. Mas, se a resposta estiver errada, ela vai ficar vermelha. E essa informação vai ser armazenada pelo CEI Enem. Pessoal, vocês vão responder 13 questões dessas muito difíceis para finalizar essa primeira parte do processo. Depois de fazer isso, você vai selecionar uma disciplina que você considera difícil. Vamos imaginar, por exemplo, que a sua disciplina difícil seja matemática. Você vai repetir o mesmo processo. Antes, você fez 13 questões, agora você vai fazer 7. Após realizar todo esse processo, nós iremos para a questão fácil. Por exemplo, você considera português fácil. Então, você vai realizar esse processo, mas agora vai marcar apenas 4 questões, ok? Feito isso, eu tenho uma sugestão para você. Anote em um papel, em algum lugar, aquelas disciplinas que você considera muito difíceis, além da física, as outras, aquelas que você considera difícil e as que você considera fácil. Daqui a pouco nós vamos precisar de ter tido essa informação. A primeira rodada está terminada, então vamos para a próxima, que é a revisão. Aquelas questões que você fez e que você não conseguiu fazer, que você errou, elas ficaram marcadas com um xizinho vermelho. Vai nessas questões e tente refazê-las. Se você errou elas novamente, você vai marcar essa questão como favorita. Por quê? Porque ela vai ficar preparada para que você tente fazê-la novamente. Você vai fazer isso com todas as outras disciplinas até que se complete as 13 disciplinas por total. Terminamos a segunda rodada, que foi aquela em que nós selecionamos as que são questões difíceis que você não conseguiu acertar. Vamos então para a terceira rodada. No seu celular, no canto esquerdo em cima, tem uma opção que você pode clicar e vai aparecer os seus favoritos. Nos favoritos, nós marcamos aquelas questões que a gente errou, lembra? Então, refaça essas questões que você errou. Se você continuar errando ela, deixa ela nos favoritos. Agora, se você acertar, você decide se deixa ou não. Depois de fazer tudo isso,
Vá até o final da tela de favoritos, quando você termina aquela primeira sequência de aprendizado. E nós vamos começar uma nova sequência. Nessa nova sequência, nós vamos repetir o processo novamente. Lembra que eu tinha te dado a sugestão de anotar qual disciplina era muito difícil, qual era difícil e qual era fácil? Pois é, agora nós vamos começar novamente pelas questões muito difíceis e vamos repetir todo esse processo. Pessoal, vocês não fazem ideia do quanto esse método é eficiente para te ajudar com o Enem. E logo, logo vai estar disponível no aplicativo mini aulas, vídeos explicando como se fazem essas questões. Então, se você teve dificuldade, você vai poder assistir a mini aula que explica essa questão. Por exemplo, nas mini aulas de matemática, eu estarei explicando as questões para vocês. Mas nas outras disciplinas, nós teremos também excelentes professores que estarão auxiliando vocês. Se você tiver dúvidas sobre o aplicativo, pode mandar um e-mail aqui para a gente ou mandar no chat, que depois eu tento responder. Na descrição da aula tem o link para poder baixar o aplicativo, ok? Então dá uma olhada lá se você ainda não baixou o nosso aplicativo do CEEM. Bom, pessoal, nós vamos começar agora a nossa aula sobre fórmulas geométricas. Vocês já observaram quanto elas estão presentes na prova do Enem? A cada ano nós vemos várias questões que envolvem o conhecimento de fórmulas. Ah, professora, mas eu sempre ouvi dizer que não cai fórmula na prova do Enem. Você só precisa de lógica na prova de matemática, de contas básicas, fórmula não. Pois eu tenho uma novidade para você, vai cair fórmula sim. Mas não é difícil, é simples. Basta você lembrar algumas fórmulas básicas que são mais comuns no nosso cotidiano, que todas as outras vão sair tranquilamente. Vamos começar falando sobre as fórmulas diárias. Para iniciar, eu vou abordar com vocês os paralelogramos. Pessoal, antes que eu me esqueça, daqui a pouco eu vou abrir um momento para a gente fazer perguntas, ok? Tinha esquecido de avisar para vocês. Vamos retomar. Paralelogramos são figuras formadas por 4 lados. Os lados opostos têm a mesma medida e são paralelos. Observe, nós temos aqui na tela o desenho de um retângulo. O retângulo deve ser a fórmula de área mais básica, aquela que todo mundo sempre lembra. Que é o quê? Para calcular a sua área, nós multiplicamos a sua base vezes a sua altura. Alguns livros costumam falar comprimento versus largura. Não tem problema. Nós temos duas dimensões diferentes, duas medidas diferentes e vamos multiplicá-la. Um tipo particular de retângulo é o quadrado. A sua diferença é tanto a altura quanto a base tem a mesma medida. Então, nós podemos simplificar chamando simplesmente de lado. Então, para calcular a área do quadrado, quando a gente faz base vezes altura, é o mesmo que lado vezes lado. Ou ainda mais simples, lado ao quadrado. Facinho, né? Agora vem um paralelogramo que muita gente se confunde, dá uma assustadinha na hora que vê ele. Esse daqui, o nome dele é paralelogramo mesmo. Mas ele é como se fosse um retângulo. A diferença é porque alguém veio aqui nele, ó, e deu uma empurradinha. Essa empurradinha mudou o formato dele, mas não mudou a área, não. A área ainda se calcula do mesmo jeito. Nós temos a medida da base e temos a medida da altura. A diferença é que a altura não é mais o lado, mas a gente pode encontrar ela aí. Geralmente, na sua prova, ela vai ser dada. Mas se não for dada, vai te dar uma estratégia para poder encontrar essa altura. Mas o que importa? O cálculo da sua área é assim como no retângulo. A base vezes a altura. Agora temos uma pequena diferença que costuma aparecer também na nossa prova do Enem. E aparece bastante, que é a área da circunferência. Pessoal, além da gente calcular a área, é importante a gente calcular o seu comprimento. O comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π multiplicado pelo raio.
Aí, quem que é esse π? Eu não sei trabalhar com esse π. Bom, o π é uma letra grega que aproximamos para 3,14. Às vezes, o Enem vai deixar para você só o π. Você vai ver que o π vai aparecer em todas as alternativas. Então, você não precisa utilizar ele. Não precisa transformar ele. Mas agora, se for para você transformar, vai aparecer lá no enunciado que o π, utilize π igual a 3,14. Utilize π igual a 3,1. Utilize π igual a 3. Não vai ter nada diferente dessas opções que eu te falei. Então, vai ficar tranquilo na hora de você fazer a sua conta. Agora, outra coisa que pode aparecer é a área. Na área, a gente também vai utilizar o π, só porque o seu cálculo vai ser o π multiplicado pela medida do raio ao quadrado. Pessoal, decorou essa fórmula? Não tem jeito de errar. Você só acerta. O único pega que pode aparecer nessa situação para você é ele pedir, por exemplo, te dar uma medida em metros e pedir o resultado em centímetros, ou vice-versa, mas aí você faz uma conversão simples e tá tudo certo. Agora a gente vai fazer alguns exemplos de área, viu? Vamos ver a área básica, que também é certeza que vai ter uma na sua prova, que é a área do triângulo. O triângulo também, se ele aparecer nesse formato que está aqui na tela, ele também, você não esquece não, é base vezes altura dividido por 2. Mas o problema é que ele pode aparecer de forma diferente. Que forma diferente é essa? Por exemplo, nessa figura. Olha só, eu tenho uma base ali embaixo, mas cadê a altura? Não estou vendo a altura. A altura, ela é uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a base. E a altura vai da base até o vértice oposto, o vértice em frente a ela. Mas olha só, se eu fizer uma reta ligando aquele vértice lá de cima nessa base B, não vai formar 90 graus não. Para resolver isso daqui, eu prolongo a minha base B e aí eu posso descer uma reta da altura daquele vértice lá de cima, que aí sim vai formar um ângulo de 90 graus com o prolongamento da minha base. Pessoal, achei a altura. A fórmula é a mesma. Base vezes altura dividido por 2. Agora, não se confunda. A base é só essa parte em azul escuro. A parte pontilhada não faz parte da base não, tá bom? Vamos, então, continuar com outro tipo de triângulo. O triângulo retângulo. E aí? Eu não tenho altura. Quem é a base? Pessoal, apareceu o triângulo retângulo. O negócio é simples. Nós temos uma hipotenusa, que é aquela que está em azul ali em cima, não é? Pois é, não vamos utilizá-la. Nós vamos utilizar apenas os catetos. Um dos catetos vai ser a nossa base e o outro cateto vai ser a altura. Por quê? Porque lembra que eu falei que a altura faz um ângulo de 90 graus com a base? Pois é, isso é feito pelos catetos. Então, você vai determinar um cateto para ser a base, o outro cateto para ser a altura, e está tudo resolvido. Vamos fazer um exemplo desse cálculo de área? Vamos, então, calcular a área de um triângulo retângulo cujos catetos medem 8 centímetros e 10 centímetros. Poxa, professora, não está parecendo que algum deles é a base, não, porque o azul que está embaixo... Pois é, mas não importa. O triângulo, você pode girar ele. Se você girar, você já vai conseguir perceber que qualquer um deles pode ser a base. A gente falou para considerar os dois catetos, não é? Pois é. Então, nós vamos fazer isso. Ó, giramos o nosso triângulo, a base ficou sendo 8 centímetros e a altura ficou sendo 10 centímetros. Vamos, então, multiplicá-los. Temos aqui 10 vezes 8 dá 80 centímetros. Pessoal, vamos dividir isso por 2. Dividimos por 2, a gente tem 40 centímetros quadrados. Tranquilo, não é? Pois é, se a gente tivesse qualquer outro tipo de triângulo retângulo, a ideia é sempre a mesma, ok? Não se confunda. Agora, nós temos
um outro tipo de triângulo que pode aparecer para você. Mas atenção, esse tipo de triângulo não é tão comum de cair na prova do Enem, mas eu já vou te mostrar por que ele é tão importante. É o triângulo equilátero. Para você calcular a área de um triângulo equilátero, você pode utilizar a mesma ideia de base vezes altura, mas nem sempre essa altura vai ser dada para você. Você vai ter um pouco mais de trabalho, mas dá para você traçar a reta da altura em relação a um dos lados, utilizar o teorema de Pitágoras, encontrar essa altura, para então determinar a área. Mas, se você decorar essa fórmula aqui, é tudo mais rápido. Para o triângulo equilátero, o cálculo da área vai ser a medida do lado ao quadrado, qualquer um dos lados, já que são todos iguais, o lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4. Ah, mas por que eu preciso saber dessa fórmula? Eu nunca uso ela na escola. Pessoal, essa fórmula é muito importante. Por quê? Porque outros polígonos dependem dela. Vamos ver só por quê? Por exemplo, imagine que te pediu o cálculo de um polígono regular, um pentágono regular. Nossa, eu não sei trabalhar com pentágono regular. Vamos voltar nesse nome, regular. Regular é um polígono que tem todos os lados iguais. Então, eu já sei que esse pentágono tem todos os lados com a mesma medida. E tenta imaginar aqui um ponto central no meio desse pentágono. Eu vou tentar fazer como se fosse um asterístico no meio dele, ligando o ponto central a todos os seus vértices. Pessoal, observe que quando nós fazemos isso, nós temos o formato de 5 triângulos dentro desse pentágono. Olha só, mas esses triângulos têm uma característica especial. Eles serão triângulos equiláteros. Então, se eu lembro aquela fórmula da área do triângulo equilátero, eu consigo determinar a fórmula da área de um polígono regular, como por exemplo, desse pentágono. Olha só, se eu estou falando para vocês que vai aparecer 5 triângulos retângulos, eu acho que não está aparecendo essa imagem na tela para vocês, mas daqui a pouquinho aparece, tá bom? Então, eu vou multiplicar 5 vezes aquela área do triângulo. Lembra que eu falei que a área do triângulo era L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? Então, agora nós teremos tudo isso multiplicado por 5. Parece complicado, mas não é não. Lembrou da fórmula, colocou ela no papel, vai sair na maior tranquilidade, ok? Deixa eu... Bom, além do pentágono, nós temos outros polígonos regulares que também podem aparecer para vocês. Por exemplo, um hexágono regular. A ideia é a mesma. Se é regular, todos os lados são iguais. E aí, se eu consigo achar o seu ponto central e fazer como se fosse um asterístico ligando esse ponto central a todos os lados, eu consigo enxergar 6 triângulos equiláteros dentro dele. Enxerguei esses 6 triângulos equiláteros, é só eu me lembrar da fórmula do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Feito isso, a gente tem o cálculo 6 vezes a medida do lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Pessoal, vou tentar pausar um minutinho a nossa aula, só para ver se eu consigo atualizar o slide, porque vocês estão vendo ainda aquele slide do pentágono, não é? Só um minutinho, por favor, não saiam daí. Bom, nós vamos ter que continuar
mais um tempinho vocês apenas ouvindo a minha fala, tá bom? Mas eu acredito que ainda assim dá para ser bem proveitoso. Queridos, eu peço a vocês que, se possível, peguem uma folha de papel para escrever aquilo que eu estou falando, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, enquanto o site não atualiza o slide para vocês. Vamos fazer aqui comigo um exemplo do cálculo de área, ok? Vamos considerar que a gente está trabalhando com um hexágono regular, cuja medida do lado é 6 centímetros. Anote aí no papel para você acompanhar comigo. Olha só, se o hexágono é regular e o seu lado mede 6 centímetros, eu vou poder utilizar aquela fórmula do triângulo equilátero. Então, eu farei 6 vezes a medida do lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Oba, parece que já voltou aí o slide que eu queria. Olha que ótimo. Pessoal, vamos então acompanhar a imagem aí. Nós temos 6 vezes a medida do lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Mas o lado não é 6, então nós faremos 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é o quê? É 36. Então, nós teremos 6 que multiplica 36 raiz de 3 sobre 4. A gente pode simplificar esse 36 dividindo 36 por 4. Essa divisão dá resultado 9. Então, nós temos que a área é 6 vezes 9 raiz de 3. Só um minutinho. Beleza. Então, tá. Então, o cálculo da nossa área vai ser 34 raiz de 3 centímetros quadrados. Olha só, se fosse um decágono regular. Decágono regular é um polígono que tem 10 lados. Se ele é regular, nós faríamos 10 vezes essa mesma fórmula. Substituiríamos o valor do lado e daria tudo certo. Daqui a pouco eu abro para dúvida. Se você teve dificuldade em compreender esse exemplo, daqui a pouquinho você me fala, ok? E os outros polígonos? Nós não falamos de todos, não é verdade? Existem outros. Por exemplo, o losango. Nossa, mas eu vou ter que aprender mais uma fórmula. Já não é suficiente todas as fórmulas que você já me passou, professora? Pessoal, a gente vai analisar isso daqui e tentar aplicar as fórmulas que nós vimos antes. O que é interessante no losango para a gente? As suas diagonais. Eu marquei aqui em vermelho para você a diagonal maior e a diagonal menor. Se você tiver uma excelente memória, você pode decorar essa fórmula, que também não é complicada. A área do losango vai ser dada por o produto da diagonal menor pela diagonal maior e dividido por 2. Mas olha só, isso é meio confuso, não é? Decorar a fórmula não é comigo. Então, vamos olhar para esse losango de um outro jeito. Você consegue perceber que um losango nada mais é do que a junção de 2 triângulos, um em cima do outro? Pois é, eu tenho aqui destacado para você na parte de cima, em amarelo, como um dos triângulos que nós iremos analisar. Observe que esse triângulo de cima, tanto quanto o de baixo, a altura dele é dada pela metade dessa diagonal maior. E a sua base vai ser dada pela diagonal menor. Agora, o cálculo da área de um triângulo, eu aprendi, não aprendi? Então, nós vamos calcular apenas a área desse triângulo em amarelo. Por quê? Porque a área do losango vai ser o dobro dela. Simples, não é? Bom,
Nós vamos pegar então e multiplicar. A base do triângulo é esse D menor e a altura é o D maior. Então, nós vamos pegar essa altura e dividir por 2, porque a gente está considerando apenas uma metade, certo? Fiz essa multiplicação. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Pego o resultado e já divido por 2. Nossa, mas ficou feio isso, hein? Ficou não, pessoal, é tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo disso com você e você vai ver que é muito simples. Vamos ver mais um polígono? Nós temos aqui um trapézio. Se você é fera em decorar a fórmula, a área do trapézio é a medida da base menor somada com a base maior dividido por 2 e multiplicado pela sua altura. Mas olha só, um trapézio nada mais é do que a junção de 2 outros polígonos. A gente pode considerar um trapézio como sendo um retângulo e 2 pequenos triângulos que podem ser juntados. Observe na imagem. Se a gente pegar a parte central, que é referente à base menor, a gente consegue um retângulo, cuja base é esse Bzinho e a altura é a mesma altura do trapézio. Agora, se nós pegamos os 2 extremos desse trapézio e juntamos eles, a gente consegue um triângulo de altura H, a mesma altura do trapézio, e cuja base é a medida da base maior menos a medida da base menor. Pessoal, feito isso daqui, é só calcular a área dessas duas figuras separadamente e depois somá-las. Olha só, a área do retângulo a gente já sabe, é base vezes altura, não é? Pois é, e a área do triângulo a gente também conhece, é a base vezes a altura dividido por 2. Só que nesse caso, quem é a base? É aquele Bzão lá do trapézio, subtraído do Bzinho do trapézio. Então, a gente vai fazer esse cálculo, multiplicar pela altura e dividir por 2. Achei o valor da área do triângulo e da área do retângulo, basta somar os dois. Somei os dois, eu tenho, então, o cálculo da área do trapézio. Vamos, então, fazer um exemplo do cálculo da área de um losango. Lembra que eu falei que não era tão complicada a fórmula dele? Pois é, vamos calcular a área de um losango que possui uma diagonal maior, que mede 10 centímetros, e uma diagonal menor de 8 centímetros. Bom, eu sei que o losango é igual a 2 triângulos, certo? Então, eu vou calcular a área de um triângulo primeiro e depois eu multiplico por 2. Pessoal, quem é a base desse triângulo aí? A base é a diagonal menor, que é 8. E quem é a altura desse triângulo amarelo? A altura é 5. Ué, por que 5? 5 por quê? A diagonal maior não era 10? Pois é. Então, a altura é a metade disso. A metade de 10 é 2. Desculpa, a metade de 10 é 5. Então, nós colocamos 8 vezes 5 e vamos dividir por 2. Mas espera aí, quem que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40, mas ao dividir por 2, nós encontramos 20 centímetros ao quadrado. Mas e a área? A área não é o dobro disso? Então, a área do losango vai ser 2 vezes 20, que vai dar 40 centímetros ao quadrado. Pessoal, nós vamos encerrar a primeira parte da nossa aula, que é a discussão sobre os conteúdos de área. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum dos conceitos de área que foi falado, por favor, mande uma mensagem aí pelo chat, para que eu possa solucionar a sua dúvida, te ajudar aí. Agora, se você quiser mandar para que eu responda depois por e-mail, também não tem nenhum problema. Pode mandar e me diga que prefere que eu responda por e-mail, que eu respondo para você depois.
Temos alguma pergunta? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida, dúvida, dúvida? Não? Pois então, vamos dar continuidade à nossa aula. E vamos começar a discutir um pouquinho sobre outro conceito que cai muito na prova do Enem, que é o conceito de volume. Pessoal, volume nada mais é do que a capacidade de um sólido. Imagine que eu quero encher esse sólido com água. Então, eu preciso conhecer o seu volume. E a gente não tem uma variedade tão grande de tipos de figuras tridimensionais que são frequentes no Enem. Então, nós vamos falar um pouco daquelas que são mais comuns, começando do prisma. O que é um prisma? Um prisma, ele é uma figura tridimensional que tem duas bases. Essas duas bases são paralelas e são semelhantes. Elas têm as mesmas medidas, tudo igualzinho. E cada uma das laterais é formada por retângulos. Para calcular o volume de um prisma, o que eu preciso conhecer? A área da base dele. Por quê? Bom, cada um deles é diferente. Observe nessa imagem aí. Nós temos um prisma que a base é triangular, um prisma que a base é retangular, pentagonal, hexagonal. Então, eu preciso saber calcular a área da base dessa figura. Calculei a área da base, basta eu multiplicar pela sua altura. Por quê? Feito essas duas dimensões, eu consigo encontrar o seu volume. Vamos, então, falar um pouquinho sobre o cilindro. O cilindro, ele se parece muito com o volume dos prismas. Por quê? Porque no cilindro nós temos a mesma ideia. O volume vai ser a área da base multiplicada pela altura. Bom, a área da base é uma circunferência, não é? Então, tá fácil da gente conseguir calcular, porque a área para calcular a circunferência eu já conheço, não é verdade? Então, calculo a área da circunferência e multiplico pela altura e tenho o volume do cilindro. Agora, nós temos algo um pouco diferente, que é o cálculo do volume de pirâmide. A pirâmide, se a gente, uma rápida olhada, a gente consegue ver que ela é diferente do prisma. Por quê? Porque, apesar da sua base também ser formada por diversos tipos de polígonos, nós temos na imagem base triangular, base retangular, pentagonal, hexagonal. A diferença é que, nesse caso, nós temos apenas uma base. E as laterais não são retangulares. Todas as laterais são triangulares. Então, lembra lá quando eu falei de área de triângulo? A área do triângulo era o quê? Era base vezes altura, igual dos paralelogramos, só que a gente dividia por 2. Aqui não. Aqui vai ser parecido com a área do prisma, só porque a gente vai dividir por 3. Então, o volume de uma pirâmide vai ser a área da base vezes a sua altura dividido por 3. Simples, né? Decorou isso aqui? Não tem erro. E atenção, pirâmide cai no Enem, hein? Tem que saber. E assim como acontece com a pirâmide, nós temos o cone. Observe, o cone, ele tem uma base circular, mas ele também tem uma única base, que é diferente do cilindro. Lembra que o cilindro tinha duas? O cone só tem uma. Assim como a pirâmide. Então, o cálculo da sua área também é semelhante ao cálculo da pirâmide. O volume de um cone vai ser dado por a área da base multiplicado pela sua altura e dividido por 3. Tranquilo, pessoal?
Nós vamos, então, fazer Temos ainda mais um volume, desculpe. Agora a gente já vai fazer o cálculo de um exemplo, certo? Vamos ver agora como se calcula o volume de uma esfera. Já caiu esfera no Enem também, hein? Já caiu para calcular o seu volume só para interpretar como que é o seu movimento. Mas ela está presente lá, hein? No caso da esfera, a única informação que nós temos é a medida do seu raio, que partindo de um ponto central da esfera, sempre vai ser a mesma distância até as extremidades. Bom, para calcularmos o volume da esfera, nós fazemos 4 vezes o π. Lembra que o π pode ter vários valores? 3,14, 3,1, 3, depende de como eles quiserem colocar para você, ou simplesmente π. Então, 4 vezes o π multiplicado pela medida do raio ao cubo. Tudo isso dividido por 3. Tranquilo, né? Você vai provavelmente precisar dessa fórmula, mas a vantagem é que existe uma grande chance dela ser dada. Já que é uma fórmula um pouco mais complexa, o Enem já não cobra tanto que você tenha ela decorada. Ok? Queridos, vamos fazer um exemplo de volume? Olha só, nós temos aqui o volume de um cone, só que ele está invertido ao que a gente tinha colocado na explicação. O enunciado pede: calcule o volume de um saquinho de pipoca que tem o formato de um cone reto, que possui altura 12 centímetros e cujo raio da base mede 6 centímetros. Bom, o cálculo do volume do cubo a gente já viu, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos então calcular essa área da base. A base é uma circunferência, não é? Então, a sua área é o quê? É π vezes o raio ao quadrado. Mas o raio não é 6? Então, nós teremos que a área é π vezes 6 ao quadrado dividido por 3. Beleza. Pessoal, 6 ao quadrado é 36. Então, nós temos 36π, que será dividido por 3. Mas olha só, dá para simplificar aí, não dá? 36π dividido por 3 fica 12. E a altura desse cone não é 12? Então, nós teremos 12π vezes 12, que vai dar um total para a gente de 144π centímetros cúbicos. Em geral, o cálculo de volume de pirâmide, de cilindro, de prisma, não vai mudar muito disso daqui, não. Vai ser uma situação corriqueira que ele vai colocar para você e você simplesmente joga na fórmula e acha o resultado sem que seja necessário contas muito elaboradas. Ok? Vamos, então, resolver uma questão de área que caiu na prova do Enem de 2012. Ok? Nós temos aqui um forro retangular de tecido, traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, que é x no comprimento e que é y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é, entre parênteses, 5 menos x, que multiplica 3 menos y. Beleza! Nós temos aqui uma imagem que mostra esse encolhimento. E aí vem a pergunta: nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por letra A, 2xy, letra B, 15 menos 3x, letra C, 15 menos 5x, letra D, menos 5y menos 3x e letra E, 5y mais 3x menos xy. Pessoal, para resolvermos essa questão, vamos fazer uma análise dessa figura, ok? Olha só,
eu tenho os excessos dessa figura. Nós vamos calcular a área de cada um deles. Começando ali embaixo, por esse retângulo que eu marquei de rosa. Olha só, esse retângulo rosa, ele possui uma base que é 5 menos o x e possui uma altura que é y. Então, nós vamos começar calculando essa área. Eu chamei ela de área 1, ok? Então, tá, a minha base é 5 menos x e a minha altura é y. Eu utilizo a propriedade distributiva aqui. E nós teremos que essa área 1 será de 5y menos xy. Vamos calcular essa área 2, que é esse quadradinho aí. Desculpa, não vou chamar de quadrado porque eu não tenho certeza que é. Esse retângulo, cuja base é x e cuja altura é y. Basta, então, a gente multiplicar esses dois valores, né? E nós teremos que essa segunda área, que é essa área verde, vale xy. Vamos agora calcular essa área azul, que é essa área que aparece aí na parte mais superior. Olha só, a base dela é a medida x. E a sua altura é quem? É 3 menos y. Fazendo novamente a propriedade distributiva, nós temos que a terceira área é 3x menos xy. O exercício me perguntou o quanto vai ser perdido de tecido aí após a lavagem. A parte que vai ser perdida são essas três partes coloridas que nós calculamos. Então, se eu quero saber o total que vai se perder, eu vou somar essas três medidas. Então, a área total vai ser o quê? A área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área 1 é 5y menos xy. Vou somar com a área 2, que é xy. Vou somar com a área 3, que é 3x menos xy. Observe que eu posso cancelar aí, ó, menos xy com mais xy. O que vai sobrar para mim, então? Vai sobrar que a área total é 5y mais 3x menos xy. Isso daqui já está no gabarito, hein? Então, acabamos de encontrar a resposta final. A resposta é a alternativa E, que disse que a área é exatamente isso que nós acabamos de encontrar. Vamos ver agora uma questão de volume. Pessoal, nós temos aqui o seguinte enunciado. Se eu não me engano, essa questão também é de 2012. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, nós temos aqui na figura um prisma, semelhante àquele que a gente já tinha analisado lá no início da explicação de volume. Eu tenho um prisma cujas bases medem 40 centímetros e 30 centímetros. A altura do prisma é de 25 centímetros, mas observe que não está totalmente cheio de água. Nós temos 5 centímetros que está sem água aí. Então, a parte preenchida com a água tem a altura de apenas 20 centímetros, ok? Vamos continuar com o enunciado. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Letra A. O nível subiria 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. Letra B. O nível subiria 1 centímetro, fazendo a água ficar com 21 centímetros de altura. Letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Letra D. O nível subiria 8 centímetros, fazendo a água transbordar. Ou letra E. O nível subiria 20 centímetros, fazendo a água transbordar. Bom, vamos calcular qual é o volume qual é a altura da água que foi deslocada quando esse objeto foi colocado dentro do tanque. Bom, o volume de um prisma eu sei calcular. É o quê? É a área da base vezes a altura.
A área da base, nesse caso, é 40 centímetros multiplicado por 30 centímetros, que são os dois valores da base aí. A altura é o que eu estou querendo descobrir. Então, eu vou chamar ela simplesmente de H. Mas o volume eu já conheço, então eu posso substituir esse V aí. Por quê? Porque o volume foi falado para mim. O volume foi dito que era de 2.400 centímetros cúbicos, então eu posso substituir. Nós temos, então, a seguinte equação. 2.400 é igual ao produto de 40 por 30, que dá 1.200, então é igual a 1.200 H. Bom, agora eu tenho uma equação simples de resolver. Eu posso pegar esse 1.200 e passar para o outro lado da igualdade dividindo. Eu vou ter que a altura vai ser igual a 2.400 dividido por 1.200. Bom, então nós temos que a altura em questão vai ser de 2 centímetros. Bom, pessoal, então isso se encaixa com a alternativa E, que disse que a altura era de 2 centímetros e que a água, após ser deslocada, passaria a alcançar 22 centímetros. Então, pessoal, nós temos alguma outra dúvida que vocês queiram tirar? Se quiser passar para mim pelo chat, além da dúvida, um tema que você queira que seja trabalhado na próxima aula, disponibilizada pelo CENEM, eu farei questão de tentar fazer aquilo que vocês gostariam de assistir. Temos alguma dúvida, alguma sugestão? Vocês podem utilizar a janela do chat aí para poder fazer a sua pergunta. Bom, aparentemente não temos dúvida. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Bons estudos. Lembre-se que já falta menos de um mês para o Enem, hein? Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe lá na loja do Google, na loja da Apple. E entre no nosso site, a página está aí na tela para vocês, cenem.com.br. Cadastre-se que você vai ser informado sobre todas as outras aulas. Hoje, às 4 horas da tarde, o CENEM vai estar disponibilizando uma aula de redação. Saiba quais são os temas mais prováveis de cair na redação deste ano. E veja dicas imperdíveis para você se dar bem na prova de redação. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Não percam a aula de hoje à tarde de redação e tenham um ótimo dia. Até mais!